Querido, convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 27 até o 30. Porém, hoje nós vamos observar apenas o versículo 27 deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Amém, irmãos? Meus irmãos, todos nós já passamos em nossas vidas, eu creio que, exceto alguns jovens e algumas crianças, provavelmente não, mas a maior parte dos irmãos que aqui estão já passaram, a maior parte já passou por algum tipo de experiência marcante em sua história. As experiências marcantes, elas marcam a nossa mente. Algumas experiências, elas são boas. Outras experiências, elas não são tão boas assim. Mas experiências marcam. E de vez em quando nós somos lembrados dessas experiências. Mas quando nós temos o conhecimento de Cristo, nós conseguimos enxergar com gratidão a bondade, a graça, a misericórdia e todo o cuidado de Deus nesses momentos que nós passamos. E eu não tenho dúvida que você consegue enxergar essa bondade do Senhor. Queridos, para Paulo, a sua experiência no caminho de Damasco, que Lucas relatou, está em Atos capítulo 9, não tenha dúvidas que para Paulo, aquela experiência que ele teve ali, foi uma das experiências, se não a mais marcante de sua vida. E vez em quando, Paulo, ele trouxe à memória essa experiência, e essa experiência se tornou um lenitivo para Paulo, principalmente nos momentos mais difíceis que ele experimentou. E Paulo não passou por poucos momentos difíceis em sua vida. Eu creio, queridos, que Ananias, ele contou para Paulo o que Jesus falou para ele sobre Paulo, sobre o acontecimento no caminho de Damasco. Eu creio que Ananias contou para Paulo o que Jesus falou para ele sobre esse Saulo, sobre a experiência desse Saulo, quando ele cai do cavalo e Jesus ele se revela a ele. Porque Jesus ele falou o seguinte para Ananias: Ananias, vá até Saulo, porque este Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo farei ele experimentar o que é padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 15. Agora Paulo está preso diante de reis. Paulo está preso em uma prisão domiciliar em Roma e ele está cercado pela guarda pretoriana. Ele está tendo contato com a casa de César.
ele estaria logo mais diante do imperador, dando testemunho a reis. Aquilo que Deus falou a Ananias, e Ananias provavelmente falou para Paulo, está acontecendo na vida de Paulo. E Paulo está sendo um instrumento nessa prisão para abençoar os que estão perto e também abençoar os que estão longe por meio de suas epístolas. Desta prisão, Paulo está escrevendo a primeira epístola que eu creio que ele escreveu aos Efésios. Logo depois ele escreve aos Filipenses. Logo depois ele escreve aos Colossenses. E depois ele escreve uma carta pessoal a Filemão. Ele está abençoando, sendo um vaso escolhido de Deus, como um vaso escolhido de Deus, abençoando os que estão longe, mas também dando testemunho de Cristo para aqueles que estão perto. Queridos, no texto em que nós lemos, nós percebemos o apóstolo Paulo, o velho apóstolo, como ele fala a Filemão, no capítulo 1, versículo 9 da sua carta. Ele, Paulo, o velho, dando testemunho da sua percepção da vida cristã como servo de Cristo Jesus. E o que Paulo falou até agora? Ele falou do teor de sua gratidão a Deus, quando nós observamos os primeiros versículos do capítulo 1. Paulo também falou do teor de sua intercessão a Deus pela igreja. Paulo falou de sua perspectiva sobre sua prisão, na forma como Deus estava agindo quando ouvimos o sermão Deus age. E Paulo também falou sobre a sua renúncia de desejos pessoais por amor à igreja. Qual é o grande detalhe? Até agora ele falou sobre ele. A partir do versículo 27, Paulo ele direciona a sua fala à congregação de Filipos. Paulo direciona a sua fala à igreja dos Filipenses. Paulo agora não fala mais dele. Paulo não fala mais sobre ele. Paulo começa a falar sobre os crentes de Filipos. E Paulo, ele fala das responsabilidades da igreja. Ele fala como deve ser a postura dos irmãos diante dos acontecimentos que Paulo prevê, queridos, mas ele não tem o controle. A igreja estava na expectativa. Qual será o veredito do imperador sobre Paulo? Ele estava na expectativa. Ele conseguiu prever algumas coisas, mas ele não sabia de fato o que iria acontecer. Por isso que no versículo 27 ele inicia da seguinte forma: acima de tudo. Acima de tudo. Ou seja, apesar de tudo o que está acontecendo e apesar daquilo que possa acontecer, apesar, meus irmãos, dos próximos acontecimentos, e ele diz assim: quer eu estando presente com vocês, ou seja, quer eu sendo livre, estando aí, quer eu estando ausente, que eu ouça a respeito de vocês, que eu ouça sobre o modo de viver de vocês. E queridos, nesse versículo, Paulo nos ensina que viver Cristo nos remete a uma perspectiva congregacional de nossa peregrinação com o Senhor. Como peregrinos neste mundo, como servos de Cristo, nós servimos a Cristo como indivíduos e temos responsabilidades e bênçãos da parte de Deus como indivíduos. Mas existe uma perspectiva que o Senhor sempre passou para o seu povo, que é a perspectiva congregacional de nossa peregrinação. E é sobre isso que Paulo começa a falar no versículo 27, que ele vai continuar falando no capítulo 2, que ele vai falar no capítulo 3, e que ele vai falar no capítulo 4. E assim ele termina a epístola. Ele começa falando sobre ele até o versículo 26. A partir do versículo 27, ele quer mostrar como é a vida cristã na perspectiva da comunidade. O que Deus deseja de vocês. Então a lição que nós vamos observar hoje nos ensina que a vida cristã deve ser vivida de modo que o evangelho de Cristo fique em evidência na unidade dos crentes. Nunca houve na mente do Senhor
a possibilidade de alguém andar com Deus sem a comunidade. Nunca. Hoje está cada vez mais em evidência a possibilidade de muitos acreditarem que é possível andar com Deus sem estar na vida em comunidade. Isso está na mente de muitos crentes. Isso está na mente de muitos outros que se chamam cristãos, mas nunca esteve na mente do Senhor da igreja. E Paulo vai nos ensinar isso. Então Paulo ele está querendo mostrar para eles sobre a forma como eles vivem. Paulo quer dizer assim, queridos, acima dos acontecimentos, acima de tudo, eu estando presente com vocês como apóstolo, como aquele que trouxe o fundamento, como aquele que fundou a igreja em Filipos. Eu estando presente com vocês, se o imperador me libertar, ou eu estando ausente, que eu ouça sobre o modo como vocês estão vivendo. Que seja perceptível a forma como vocês vivem. Então, queridos, Paulo está falando do testemunho deles. Quando ele diz que eu ouça sobre a forma como vocês estão vivendo, ele diz assim, que eu ouça sobre o testemunho de vocês, que eu ouça a respeito de vocês. É exatamente assim que ele diz. Quase todas as traduções em português removeram uma palavra, que na verdade é um adjetivo, que Paulo utilizou aqui, quando ele escreveu o versículo 27. No texto original, Paulo ele diz assim, vivam como cidadãos, de modo digno do Evangelho. Essa palavra cidadãos, ela foi removida, porque provavelmente ela trazia algumas interpretações. Paulo estava pensando cidadãos de onde? Cidadãos de Filipos, cidadãos de Roma ou cidadãos do reino. Devido a essa variação de interpretação, alguns preferiram remover, porque em nada afetaria a interpretação do texto, porém, remove o peso do que Paulo estava querendo dizer. Queridos, vamos nos lembrar que Filipos era uma colônia romana. Filipos era conhecida como uma mini-Roma. Os cidadãos romanos, os cidadãos de Filipos, eles se orgulhavam de serem chamados de cidadãos romanos. Os mais antigos, eles se vestiam como um romano. A cidade de Filipos era um local em que muitos generais do exército romano, aposentados, eles moravam. Então havia um orgulho daquele lugar de ser cidadão romano. Provavelmente Paulo está dizendo assim, vivam como cidadãos romanos de modo digno do Evangelho, que transformou vocês em cidadãos do reino, dos céus. Ou seja, Paulo provavelmente está tratando aquele orgulho nacional, aquele orgulho deles e mostrando, vocês devem viver como cidadãos romanos, porém de modo digno do Evangelho e não de Roma. Agora, para nós entendermos melhor, meus irmãos, essa ordem apostólica, que foi uma ordem, vivam de modo digno do Evangelho, nós precisamos ler outra carta, que eu creio que foi a primeira carta que Paulo escreveu dessa prisão aos Efésios. Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Porque, queridos, há um paralelo claro entre esses dois textos. Há um paralelo claro. Nós vamos perceber esse paralelo e eu quero ler com vocês. Primeiro eu vou ler novamente o versículo 27, e se você quiser abrir em Efésios 4, de 1 a 6, você vai perceber que Paulo ele está com o mesmo pensamento. Versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. No final, ele diz assim, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então ele diz assim, vivam de modo digno do Evangelho. E depois ele vai falar sobre a unidade da igreja. Que viver de modo digno do Evangelho tem a ver com a unidade da igreja.
Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, porque ele está preso, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aí no final, ele vai dizer assim: para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um só corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vocês conseguem perceber que Paulo está falando a mesma coisa? Mesmo que as intenções sejam diferentes. Agora, é muito importante entendermos que antes de falar isso no capítulo 4, antes de dizer andem de modo digno, andar é viver, aquele que vive se movimenta, vivam de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Antes de dizer isso, modo digno do Evangelho, no capítulo 2 de Efésios, Paulo expõe o que é o Evangelho. Quando nós ouvimos o verdadeiro Evangelho, nós vamos perceber que nunca houve dignidade no homem. Não é homem que é digno do Evangelho. O Evangelho é que é digno. O homem, o pecador, ele nunca foi visto por Deus em um estado de dignidade diante de Deus. E eu quero expor mais ou menos, pelo menos um pouco para vocês sobre isso. Meus irmãos, nenhum pecador é digno do Evangelho. Nenhum pecador é digno do Evangelho. Nenhum pecador tem dignidade que o habilite a ser aceito por Deus. Todo pecador, antes de Cristo, ele é encontrado em um lamaçal de misérias devido ao pecado. Mesmo que ele more em um palácio, porque a Bíblia diz que esse pecador vive no império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Todo ser humano, ele não nasce ou cresce em uma posição de dignidade diante de Deus. Pois, meus irmãos, todo homem, ele está espiritualmente diante de Deus em um estado de decomposição, putrefação, segundo Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz que vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Romanos 3, 23, Paulo escreveu aos crentes de Roma: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, queridos, o homem, ele segue os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades. Os homens, eles buscam a satisfação dos seus prazeres, porque o homem vive alheio à vida de Deus. Não sou eu quem diz todas essas coisas. O que eu acabei de dizer está em Efésios capítulo 4, 17 a 19. Por fim, nenhum pecador se torna digno de Deus pelos seus próprios méritos. O que eu quero afirmar para você, e a Bíblia afirma, talvez você não vá ouvir muitas vezes. Mas, meu querido, a única coisa que o homem merece diante de Deus é o justo derramar do cálice da ira de Deus. A única coisa que o homem merece da parte de Deus é o cálice da ira de Deus. Segundo João, o evangelista João, o evangelista do amor, o chamado discípulo do amor, ele escreveu em João 3,36 que aquele que continua a ser rebelde quanto ao filho, ele permanece debaixo da ira de Deus. Mas existe um mas. Mas a Bíblia nos ensina que por causa do amor que Deus revelou em seu Filho,
ao morrer naquela cruz, tanto em sua morte como em sua ressurreição, o miserável pecador que crê, ele é resgatado de sua condenação eterna. Agora esse pecador que crê no que Cristo fez na cruz, ele crê no alto preço que Cristo pagou na cruz do Calvário para experimentar aquilo que nenhum homem na face da terra poderia experimentar, que é o derramar da ira de Deus sobre o pecado. Cristo levou sobre si. Quando o pecador, ele crê nisso, esse pecador, pela graça de Deus, mediante a fé, ele se torna uma nova criação de Deus. As coisas antigas, ou seja, não foi o que ele fez no passado. As coisas antigas que se passaram não foram as coisas que ele fez no passado. As coisas antigas que se passaram têm a ver com a sua antiga realidade diante de Deus. Essa realidade se passou. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Isso está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Agora, esse pecador regenerado, ele recebeu vida com Cristo. Ele foi selado pelo Espírito de Cristo e ele foi feito filho de Deus. Todo homem nasce alheio à vida de Deus. Nunca houve a mensagem bíblica que muitos dizem que todos são filhos de Deus. Você não encontra isso na Bíblia. Mas João capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de tornar este pecador filho de Deus. Eu acabei de resumir para os irmãos, em menos de 10 minutos, o que é o Evangelho de Cristo. Jesus, ele viveu em justiça, uma vida perfeita, que nenhum filho de Adão poderia viver. E Jesus, ele morreu a morte que nenhum filho de Adão poderia morrer. Merecia, mas não poderia. Essa visão que muitas vezes a gente canta, eu deveria estar lá, você nunca poderia estar lá. Você merecia estar lá, mas somente Cristo, que viveu a humanidade dele em justiça plena, sem pecado, ele pôde levar o preço que trouxe vida a todo pecador que crê. Então, meus irmãos, o sacrifício substitutivo de Cristo é a boa notícia da salvação. Pois todo aquele que nele crê, ele não perecerá, porque ele tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. João 3,16 diz sobre isso, falando sobre o amor de Deus. Agora, meus irmãos, somente agora nós podemos entender o versículo 27. Porque Paulo vai dizer aos irmãos, vivam de modo digno do Evangelho. O viver de modo digno tem a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho é digno. Então eu quero mostrar para os irmãos que em Cristo o homem, ele é colocado em uma posição de dignidade. Porque o caminho que o homem, ele começa a caminhar agora, o caminho que Deus coloca esse homem que nunca foi digno, é o caminho do Evangelho. Então é o caminho de dignidade. Todo crente agora, ele deve viver de modo digno deste Evangelho. Ele deve viver de modo digno desta vocação, desta carreira. Ele deve viver de modo digno com esse Evangelho que trouxe a ele vida com Deus. Tudo o que nós fazemos tem que ser a partir daquilo que Deus fez conosco em Cristo. Só que Paulo, ele vai mostrar, meus irmãos, ele vai dar ênfase a uma outra realidade. Paulo não está pensando em indivíduos apenas. Paulo começa a direcionar
uma responsabilidade para a comunidade, para a igreja. Ele diz, vivam, ou seja, todos vocês, não apenas alguns, não apenas os bispos e os diáconos, como está no versículo 1, porque ele se direciona a estes. Vivam, todos vocês que foram alcançados pelo Evangelho, vivam de modo digno deste Evangelho. E aí Paulo vai mostrar o que significa esse viver de modo digno do Evangelho. Então nós queremos olhar agora sobre o que significa viver de modo digno do Evangelho. Hoje pela manhã, nós, estudando sobre a igreja, nós vimos que existe uma unidade na igreja que ela é implícita. É uma unidade implícita que aponta para a unidade explícita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Cristo, Deus imputou sobre a igreja, os salvos, uma unidade. E todo salvo, ele é responsável por preservar essa unidade. João capítulo 17, eu vou ler para os irmãos, versículo 20 e 21, Jesus orando ao Pai, ele disse assim, Pai, eu não lhe peço apenas por esses discípulos, ou seja, os 12, mas eu peço também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade que Deus colocou sobre a igreja em Cristo, tornando todo salvo um em Cristo, é a mesma unidade que o Pai tem com o Filho e com o Espírito. Eles são um. Há um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Assim nós devemos preservar essa unidade. Então, meus queridos, apenas relembrando um pouco do que nós ouvimos hoje de manhã, para nós irmos para a aplicação, porque este texto ele é muito doutrinário. Nós vamos perceber que no versículo 27, Paulo ele vai usar a seguinte expressão, um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos. Um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos. Eu estava semana passada, retrasada, vendo um vídeo em que alguns cristãos brasileiros, eles estavam assentados em uma ruína em Jerusalém. Né? Naquelas visitas que você já fez a Jerusalém, né? Aquelas viagens aí. Eu não sei se alguém da IBA que já fez uma viagem a Jerusalém, né? Talvez já tenha feito. Se não fez, faça, é uma boa viagem. Me convide, porque eu também nunca fui. Né? Mas eles estavam ali assentados e eles estavam cantando um louvor conhecido. E foi interessante porque, de repente, chegou um grupo de pessoas, tudo de olhinho puxado, eu creio que eram coreanos. E eles começaram a cantar o mesmo louvor que aqueles irmãos em português estavam cantando. E aí se ajuntou dois grandes grupos e eles começaram a cantar em línguas diferentes e começaram a cantar o mesmo louvor. Isso representa a unidade da igreja. Nós somos um em Cristo, com os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Aquele que é regenerado em Cristo, ele se identifica com o outro que também é regenerado e ele se alegra. É família de Deus, é povo de Deus, é corpo de Cristo. Agora o que Paulo vai dizer tem a ver com essa unidade. Lutem juntos, em um só espírito, em uma só alma, com uma só alma. Vivam de modo digno, mas como? Juntos. E o que isso significa? Eu gostaria de destacar duas palavras que vai nos ajudar a entendermos sobre o que Paulo está falando. Essas duas palavras são firmeza e
foco. Firmeza e foco. O texto diz que eu ouça que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma. Ou seja, que vocês estejam firmes e focados, com a mesma inclinação mental, com a mesma disposição de alma. Paulo, ele tem próximo a ele, preso a ele, em correntes de 45 centímetros, soldados pretorianos. Não há, eu creio, quase que na história bélica da humanidade, soldados mais, nem os soldados ingleses, eles eram mais firmes do que um soldado pretoriano. As sandálias de um soldado pretoriano, ela era repleta de garras. Porque se ele entrasse no combate, ele sabia que ele precisaria fincar o pé no chão, para não retroceder. E eu creio que Paulo está ali com esses soldados e ele percebe essa firmeza. E quando ele usa essa palavra firme, ele pega do contexto militar. É a postura de um soldado que não dá um passo para trás, nem um passo para frente, nem para o lado. Ele não dá um passo. Ele não sai do seu posto. Ele fica firme. E Paulo utiliza essa palavra do contexto militar e diz aos irmãos que eu ouça que vocês estão firmes. Em um só espírito. Espírito tem a ver com aquilo que move a pessoa. E aí ele usa uma palavra grega que é muito conhecida, né? A palavra alma, a palavra psique, que significa literalmente o intelecto, afeições e vontades. Paulo está dizendo àqueles irmãos, andem de modo digno, vivam de modo digno do evangelho. Eu estando presente ou ausente, que eu ouça que vocês estão firmes, em um só espírito, em uma só alma, em uma só alma. E queridos, o que isso significa na prática? E eu creio que vai ficar mais fácil para o nosso entendimento. Esses crentes, eles já estavam diante de constantes oposições. Ser um cristão, nesse contexto, em que o imperador exigia adoração, não era fácil. Ser um cristão nesse contexto era difícil. O que aconteceria depois na história da igreja que nós sabemos, nós temos as informações, seria terrível. Então, Paulo está mostrando para eles que diante das oposições que eles já sofriam, oposições ao evangelho, oposições à igreja por meio de ideologias ou perseguições reais. Paulo está querendo ensinar para aqueles irmãos, vocês não podem estar dispersos. Os crentes não podem ter objetivos diferentes como igreja. Richard Baxter, eu mencionei hoje pela manhã, um pastor londrino do século XVII. Ele percebeu que a igreja em Londres estava perdendo o foco. Como um teólogo e pastor que era, ele reuniu vários pastores. E ele escreveu uma carta muito longa para os pastores e também para as igrejas. E aos crentes das igrejas, ele escreveu o seguinte: não sejam orgulhosos a ponto de pensar que vocês são os seus próprios diretores espirituais. Como eu disse, eu creio que essa carta deveria ser também lida hoje em muitas igrejas. Porque muitos crentes definem o que é a vida espiritual. Eles definem a vida cristã deles. Muitos crentes vivem nas igrejas e não são pastoreados pelos seus pastores. Nem sabem o que isso significa. São ovelhas que seguem o seu próprio coração.
São ovelhas como sem pastor, como Deus diz a Jeremias. Paulo está mostrando para esses crentes que os crentes não podem, queridos, gastar suas energias em intenções diferentes. Os crentes não podem se desgastar em mazelas carnais, como ciúmes, discórdias, que é fruto do orgulho, fruto de egos inflados. Os crentes não podem se envolver nessas coisas, coisas que estavam acontecendo em Corinto. Os crentes não devem estar com os mesmos desejos por Cristo. Preste atenção. Os crentes não devem estar com os mesmos desejos por Cristo somente aos domingos, quando os crentes estão juntos. Nós estamos todos aqui desejando Cristo. O que Paulo está mostrando é que o modo de viver, a vida de vocês, o que move vocês, os passos de vocês, vocês precisam em uma só alma, em um só espírito. Vocês precisam lutar juntos. Os irmãos precisam estar firmes na mesma disposição mental, viver todos os dias desejando que Cristo seja engrandecido em tudo o que fizerem. Os crentes precisam viver de modo digno do Evangelho de Cristo que os resgatou. Quando permanecem firmes e focados no mesmo alvo. Meus irmãos, esse era o testemunho que Paulo queria ouvir da igreja de Filipos. Sabem por quê? Porque esse era o alvo da vida dele. E ele vai falar sobre isso no capítulo 3, e nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero reforçar é o que Paulo ele deixa claro. Independente de seu líder estar presente ou ausente. Independente de Paulo estar com eles ou não. Paulo diz que eu ouça que vocês, todos vocês, estão vivendo de modo digno do Evangelho. Todos vocês estão envolvidos. Isso é responsabilidade de todos. Todos vocês são responsáveis por preservarem a unidade. E agora a ênfase que nós vamos dar para caminharmos para o fim. Paulo diz, lutando juntos. Meus irmãos, que luta é essa? Que luta é essa? Por que Paulo diz lutando juntos? Eu gostaria de destacar 2 aspectos dessa luta, mas vamos ver apenas o primeiro. O primeiro aspecto é que essa luta não é uma luta solitária. O segundo aspecto é que essa luta não é uma luta vã. E domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos observar isso. Mas vocês devem lutar juntos. Essa luta, ela não é solitária. No contexto de Paulo, os gladiadores, eles eram figuras muito conhecidas. Mas o gladiador, ele normalmente, diferente talvez do que você tenha visto em alguns lugares, mas historicamente, o gladiador, ele sempre lutava pela sua própria vida. Todo gladiador, quando ele entrava na arena, ele imaginava apenas 2 realidades. Ou eu saio carregado, ou eu saio vivo. Mas eu entro para matar o meu oponente. Ele lutava pela própria vida. Ele não lutava por liberdade. Ele lutava pela própria vida. Paulo não está pensando nessa batalha solitária. Paulo provavelmente está pensando na batalha muito comum do exército romano. Meus irmãos, quando nós observamos a história das guerras, nós vamos perceber que os exércitos mais vitoriosos, eles não foram exércitos de um homem só. Eles tinham uma figura que os representava, mas sempre lutavam juntos. Paulo está pensando nessa luta em que todos estão envolvidos, com o mesmo alvo, uma mesma dedicação, com inimigos em comum, melhor do que isso, com um Senhor em comum a ser agradado. Não basta que os líderes da igreja
Não basta que os líderes da igreja, eles permaneçam firmes e focados. Cada membro é responsável por estar firme e focado. Por isso Paulo usa a expressão lutando juntos. Meus irmãos, infelizmente, primeiro eu falo infelizmente para depois falar do felizmente. Infelizmente, muitos crentes, eles estão lutando contra. Eles estão lutando contra o evangelho. Muitos crentes, eles estão lutando contra quando os objetivos da vida deles não são congruentes com a congregação. O crente, ele luta contra quando seus objetivos de vida não estão de acordo com a congregação dos santos. Ao contrário de serem firmes e focados, estes são inconstantes e distraídos, pois eles vivem à margem da congregação e de seus objetivos. Eu já disse isso para os irmãos, infelizmente, muitas ovelhas gostam de andar se esfregando nas cercas, enquanto o rebanho está unido no centro. Esses crentes gostam de andar à margem do rebanho. São crentes que se tornam petisco para lobo. Eles estão lutando contra o evangelho. Eles não estão lutando juntos, com o mesmo espírito, com as mesmas intenções, com o mesmo foco, tendo o mesmo inimigo e o mesmo objetivo maior, engrandecer a Cristo em todas as coisas e viver de modo digno do evangelho que me resgatou. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, se você está nessa realidade, saia de perto da cerca. Venha para o meio do rebanho. Você está muito disperso. Você anda muito longe da congregação. Isso é perigoso. Por 2 motivos. Você se perde. Mas o maior, você não vive de modo digno do evangelho que te resgatou. A unidade que os descrentes verão na igreja vai chamar a atenção desses descrentes sobre Cristo. Gravem o que eu vou dizer se você achar que é correto o que eu vou dizer. Nenhum evento de uma igreja exalta Cristo se os membros dessa igreja que estão nesses eventos, em suas vidas, não estão lutando juntos pela fé do evangelho. Ação social que é muito comum no meio da igreja evangélica hoje. Ação social sem ação fraternal só gera mais fome por ação social, nunca fome por Deus. Comece, meu querido, minha querida, a lutar por viver de modo digno do evangelho na forma como você está vivendo na sua casa. Lá na sua casa. Quando todos os membros dessa comunidade, eles estão no mesmo foco, no mesmo espírito, com uma só alma, lutando pela fé presente no evangelho, em seus ambientes, nós estamos andando de modo digno deste evangelho como corpo de Cristo, como congregação do Senhor. Por isso eu quero direcionar a minha fala a alguns grupos da igreja, assim como Paulo ensinou Tito a fazer. Eu gostaria de falar com as crianças. Cadê as crianças? Levante as mãos. Crianças, eu quero dizer alguma coisa para vocês. Pode abaixar. Seria bom de... Agora, crianças, sentem desse lado aqui, jovens, irmãs,
Mas eu quero dizer às crianças, crianças, vocês precisam crer em Jesus. E vocês precisam desejar, em tudo que vocês fazem, viver de modo que agrade a Jesus. Vocês devem obedecer aos seus pais sem reclamação. E deixa eu dizer algo muito importante para vocês. Nunca tenham medo de dizer não quando alguém pedir alguma coisa para você fazer que você sabe, você saberá que não agrada a Deus e nem aos seus pais. Nunca tenha medo de dizer não. Nunca tenha medo. Jovens, onde vocês estão? Os verdadeiramente jovens. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: sejam ousados. Sejam ousados e firmes em seu testemunho. Vocês precisam entender que vocês não podem ter medo de dizer sobre quem é aquele que o salvou, que redimiu você, que libertou você das trevas. Sabe por quê? Porque você tem medo, muitas vezes, de dar o seu testemunho, e as pessoas que estão dizendo para você como que você deve ver a vida, elas não conseguem discernir um palmo à sua frente, porque elas estão cegas em seu entendimento. E você, que teve os seus olhos abertos, você tem a oportunidade de testemunhar, você fica com medo de perder o quê? A amizade? Ganhe essa pessoa para Cristo com o seu testemunho, seja ousado, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Talvez você esteja muito próximo, muito tempo ao redor da fogueira, ao lado de pessoas que desprezam o Evangelho. Assim como Pedro. Você está muito tempo ao redor da fogueira com pessoas que desprezam o Evangelho. Se você não está ali com o propósito de testemunhar do Cristo que te salvou, você em breve pode negar o seu Senhor com suas atitudes. Steve Lawson, ele disse uma verdade: seguir a Cristo tem um alto preço que nunca tem desconto. E é verdade. Hoje a minha palavra foi só para os jovens e crianças. Mas o que Paulo deseja aqui, queridos, é que todos nós, é um viver de modo digno do Evangelho, que estando seu líder presente ou ausente, que o testemunho demonstre que todos nós estamos lutando juntos com uma só alma, com um só espírito, lutando juntos pela fé presente no Evangelho, na forma como eu lido com a minha esposa na minha casa, na forma como eu lido com o meu marido na minha casa, na forma como eu lido com os meus filhos, na forma como eu lido com os meus negócios, na forma como eu testemunho sobre Ele que me resgatou. Eu sei que muitos, e eu estou terminando, muitos não buscam isso por um triste motivo. Eles não estão sendo expostos à verdade. Muitos outros são expostos à verdade, mas preferem as suas próprias concepções de verdade. Outros, muitos querem viver isso, mas são impossibilitados. Estão impossibilitados. A pergunta é: qual é a sua realidade, meu irmão, minha irmã? Será que Paulo teria que escrever para você de forma bem pessoal, dizendo: querido, viva de modo digno do Evangelho, mas não como indivíduo. Lute como todos os demais
uma só alma, um só espírito, lutando pela fé do Evangelho. Juntos. Juntos. Nós não estamos aqui como igreja, lutando para que o nome dessa igreja fique em evidência. Nós não estamos aqui lutando para que o pastor dessa igreja esteja cada vez mais exposto nas mídias sociais, ganhando links e mais links. Links não. Likes. Like. Vocês perceberam o quanto eu sou ignorante quanto a isso. Que eu permaneça assim. Mas nós não estamos aqui para fazermos grande o nome de homens. Nós estamos aqui todos juntos para andarmos de modo digno do Evangelho, que exalta a Cristo e não nós. E se fizermos isso, nós estaremos glorificando a Deus não apenas como indivíduos, mas como igreja, congregação dos santos. Em nossa comunidade, IBA, será que todos estão hoje envolvidos nessa luta? Por preservar a fé no ambiente em que vivem? A minha oração constante é que isso se torne cada vez mais realidade. E eu quero terminar esta exposição com um texto que nós começamos no início do culto com o nosso irmão Misael. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos os que creem. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos exaltar ao Senhor sobre essa unidade. Mas antes disso, eu gostaria que você orasse ao Senhor. Talvez haja alguém aqui nessa noite. Talvez haja alguém aqui nessa noite que nunca teve uma visão clara sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é a boa notícia que revela o que Cristo fez por pecadores que estão debaixo de uma terrível notícia. A boa notícia do Evangelho, ela só é boa porque existe uma notícia terrível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez hoje seja a noite de salvação para você. Talvez hoje seja a noite em que o Senhor esteja chamando você pelo seu nome ao arrependimento e à fé em Jesus. Nada tem a ver com igreja, com denominação. Tudo tem a ver com o Evangelho e com Cristo. Você precisa reconhecer que sem Cristo você está plenamente perdido. E você precisa reconhecer que só em Jesus Cristo você pode ser liberto ou liberta da condenação eterna. Se você entendeu isso e percebe que o Espírito Santo tem falado com você, fale com Deus. Fale com Deus assim: Senhor, me liberte. Me liberte da minha condição. Se torne o meu único Salvador e meu único Senhor. Eu quero viver para a tua glória. Perdoe os meus pecados. Ore a Deus. Clame a Ele para que te salve. Criança, se é com você que Deus tem falado, peça para que Deus salve você.